Isaías, capítulo 17. Profecia contra Damasco e Efraim. Mensagem acerca de Damasco. Damasco será destruída e se tornará uma pilha de ruínas. As cidades de Aroé serão abandonadas, ficarão para os rebanhos, que descansarão sem que ninguém os espante. E a fortaleza de Efraim desaparecerá. O mesmo acontecerá ao reino de Damasco e ao restante da Síria. Serão como a glória dos israelitas, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, a glória de Jacó diminuirá e a gordura da sua carne desaparecerá. Será como um ceifeiro que apanha o trigo e colhe as espigas com o seu braço. Sim, como alguém quando colhe espigas no vale de Refaim. Mas ainda ficarão nele algumas espigas, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na extremidade mais alta dos ramos, e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor Deus de Israel. Naquele dia o homem olhará para aquele que o criou, e os seus olhos se fixarão no Santo de Israel, e não olhará para os altares, obra das suas mãos, nem olhará para os que seus dedos fizeram, para os postes ídolos e para os altares do incenso. Naquele dia, as suas cidades fortificadas ficarão abandonadas, como o bosque ou topo das montanhas, que haviam sido abandonadas na invasão dos israelitas. Haverá grande destruição. Porque te esquecestes do Deus da tua salvação e não te lembrastes da rocha da tua fortaleza? Por isso mesmo que plantes belas lavouras e cultives nelas videiras estrangeiras, e as faças crescer no dia em que as plantares, e na mesma manhã as faças florescer. Não haverá colheita no dia da angústia e do sofrimento insuportável. Ai do bramido de muitos povos, que bramam como o bramido dos mares, e do rugido das nações, que rugem como o rugido de impetuosas águas. Rugem as nações como rugem as muitas águas, mas Deus responderá, e elas fugirão para longe, e serão afugentadas como a palha dos montes ao sopro do vento, como a poeira no redemoinho diante do tufão. O terror virá ao anoitecer. Antes que amanheça, deixarão de existir. Esse é o destino dos que nos despojam, o fim dos que nos saqueiam. Isaías, capítulo 18. Profecia contra a Etiópia. Ai da terra do zumbido de asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de junco sobre as águas, dizendo: Ide, mensageiros ágeis, a um povo de alta estatura e de pele macia, a um povo temido por todos os que estão perto ou longe. Há uma nação forte, vitoriosa, cuja terra é dividida por rios. Vede todos vós, habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se agitar a bandeira nos montes, e ouve quando se tocar a trombeta. Assim me disse o Senhor: estarei olhando quieto da minha morada, como o ardor do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da época da colheita. Pois antes da colheita, quando a flor cai e a uva verde amadurece, ele podará os brotos, cortará os ramos e os lançará fora. Serão deixados para as aves dos montes e para os animais da terra, e as aves de rapina comerão deles no verão, e todos os animais da terra no inverno. Naquele tempo se levantará um presente ao Senhor dos Exércitos, da parte de um povo de alta estatura e de pele macia, povo temido por todos os que estão perto ou longe, nação forte e vitoriosa, cuja terra é dividida por rios. Será levado um presente ao monte Sião, lugar do nome do Senhor dos Exércitos. Isaías capítulo 19. Profecia contra o Egito.
Mensagem acerca do Egito. O Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e entra no Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá. Moverei egípcios contra egípcios. Cada um lutará contra o seu irmão, cada um contra o seu próximo. Será cidade contra cidade, reino contra reino. Os egípcios perderão a coragem, eu lhes destruirei a estratégia. Consultarão seus ídolos encantadores, necromantes e feiticeiros. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor severo, e um rei cruel os dominará, diz o Senhor dos exércitos. E as águas do Nilo secarão, e o rio ficará seco e árido. Os canais também exalarão mau cheiro, os ribeiros do Egito diminuirão e secarão, as canas e os juncos murcharão. Os prados junto ao Nilo, ao longe das suas margens, sim, tudo o que foi semeado junto dele secará, será arrancado e deixará de existir. E os pescadores gemerão, todos os que lançam anzol ao Nilo lamentarão, e os que estendem rede sobre as águas desfalecerão. Os que trabalham com linho e os que tecem algodão ficarão desapontados, os seus nobres serão esmagados, e todos os que trabalham por salário serão entristecidos. Na verdade, os príncipes de Zoan são tolos. Os mais sábios conselheiros do faraó dão conselhos insensatos. Como direis ao faraó, sou filho de sábios, filho de reis antigos? Onde estão agora os seus sábios? Anuncie-te agora e te façam saber o que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Os príncipes de Zoan tornaram-se tolos, os príncipes de Mênfis estão enganados, os chefes de tribos fizeram o Egito errar. O Senhor derramou no meio deles um espírito de confusão, e eles fizeram o Egito errar em todas as suas obras, como o bêbado vai cambaleando no seu vômito. Nada há que o Egito possa fazer, seja com a cabeça, seja com a cauda, quer com o ramo, quer com o junco. Naquele dia os egípcios serão como mulheres, tremerão e temerão quando o Senhor dos Exércitos se levantar e mover a mão contra eles. A terra de Judá será um terror para o Egito. Todos os que souberem disso ficarão aterrorizados por causa do propósito do Senhor dos Exércitos contra eles. Naquele dia, 5 cidades do Egito falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. Uma delas se chamará Cidade da Destruição. Naquele dia haverá um altar dedicado ao Senhor no meio da terra do Egito e uma coluna ao Senhor na sua fronteira. Estes serão como sinal e testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Quando clamarem ao Senhor por causa dos opressores, ele lhes enviará um Salvador que os defenderá e os livrará. O Senhor se fará conhecido no Egito. Naquele dia, os egípcios conhecerão o Senhor, o adorarão com sacrifícios e ofertas, farão votos ao Senhor e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios, ele os ferirá, mas também os curará. Eles se voltarão para o Senhor, que ouvirá as suas súplicas e os curará. Naquele dia haverá uma estrada do Egito até a Síria. Os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria. Os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro junto com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos Exércitos os tem abençoado, dizendo: Feliz seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança.